Olá, alunos e alunas. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o livro Aprender pela Vida Cotidiana, né? Uma obra aí de vários organizadores, entre eles aí Annelise Ullmann e Gilles Bourget. Bom, esse livro, ele vai tratar, né, em seus diferentes capítulos e por diferentes também autores de cada capítulo, ele vai tratar a respeito da importância da aprendizagem construída na vida cotidiana, tá? Ele vai ressaltar a respeito de aprender, né, em espaços formais e não formais, ou seja, na escola e fora da escola, né? Desde atividades realizadas no cotidiano na família, assim como quando a criança ela realiza ali, ela socializa, né, experiências e aprende com o outro no espaço, no recreio, enfim, ela vai citar, né, os organizadores de cada capítulo, vai citar vários espaços onde pode ser desenvolvido a aprendizagem. Eu vou destacar aqui alguns momentos, né, em que os autores colocam aí a importância dessa aprendizagem construída na vida cotidiana, né, referente às crianças. Então, os autores, eles começam questionando, né, o que podemos aprender com nossos atos rotineiros, ou seja, com as rotinas do dia a dia. Muitas vezes aquilo que parece sem importância, banal, né, mas que ocupa maior parte ali do nosso tempo, né, a gente está aprendendo. Então, os autores vão chamar atenção para a diferença, né, entre a aprendizagem pela vida cotidiana e aprendizagem desenvolvida ali pelos modos formal do ensino, ou seja, pelos modos canônicos, né? Eles vão destacar que o mundo é um lugar repleto de recursos e conteúdos de aprendizagens, que muitas vezes a gente acaba nem percebendo. E vão refletir, né, permitir uma reflexão aí em relação à escola, em relação aos currículos. Então, eles dizem assim, como nossos currículos escolares, né, são muitas vezes repletos de conhecimentos que são, muitas vezes, ensinados e não experienciados. Ou seja, a criança, ela acaba aprendendo muitos conteúdos formais e acaba não testando, não experienciando. E desta forma, diminui o quê? As possibilidades, né, das crianças, dos alunos, e eles aqui no texto chama de os aprendentes, relacionarem o que estuda com as suas ações do mundo, o que hoje nós chamamos aí de contextualização, né? Ou seja, relacionar, né, o que a gente aprende, o que as crianças ensinam com o mundo ao seu redor, ou seja, o contexto. E aí vem a seguinte questão, né, que os autores colocam. Admitindo-se que as crianças façam parte simultaneamente tanto da cultura de pares quanto daquelas dos adultos, como isso ocorre no dia a dia. Então, vem a questão também, eles vão relatar a questão do conhecimento ser desenvolvido entre os pares. E esses pares no dia a dia pode ser crianças, né, crianças com adulto. Então, o que significa essa cultura de pares? E aí eles vão trazer vários estudos, e dentro dessa questão da cultura de pares, trazem o conceito aí defendido por Corsaro, né? Que é um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação com os demais, inclusive com os adultos. Ou seja, né, aprender com o outro. A criança aprender com a criança ou a criança aprender com um adulto. Tem uma outra, né, uma outra pontuação aqui, que os autores trazem, né, de acordo com Sirota, que diz o seguinte, refere-se à capacidade de assimilação interpretativa.
daquilo que elas aprendem reproduzindo a própria infância e a sociedade. Ou seja, como se fosse, pensando aqui na educação infantil, como faz de conta, né? Então, o que que eles vão salientar? Que essa reprodução interpretativa, né, reflete o pertencimento evolutivo das crianças à sua cultura. E isso vai iniciar onde? Na família. Ela começa aprendendo no espaço familiar. E vai sendo ampliada, né, de acordo com os espaços onde elas convivem. Ou seja, através das representações do faz de conta. Para nós aqui, né, educação infantil, aquele espaço do faz de conta. Então, para as crianças aqui, de acordo com os autores, é a reprodução interpretativa. Então, elas vão desenvolver o quê? Com esse faz de conta? Conhecimentos, né, para a sua vida. E, ao mesmo tempo, vão contribuir para a mudança do mundo adulto, né? Então, reprodução interpretativa. Então, esse texto, esse livro, ele vai trazer ali muitas palavras, né, importantes aí que eu sugiro que vocês comecem a grifar, né, caso aí apareça, né, nas questões ou até mesmo na dissertativa, você consegue explicar. Então, essa reprodução interpretativa seria a questão do aprender com o outro, né? Ou seja, a criança ela vai representar na forma aí do faz de conta, tá? Então, o lugar ocupado pela criança no cotidiano vem sendo definido em função das representações da criança, pelo conceito de socialização utilizado. Então, ou seja, nos espaços, né, nessa aprendizagem com o outro, nessa aprendizagem com o cotidiano, a criança está aprendendo através das representações de socialização, né? Ou seja, pelas relações, né, que ela tem estabelecida entre os adultos, entre as crianças, né? Ou seja, entre seus pares. Então, ela é considerada como construtora de seus mundos sociais e a infância como estrutura integrada da sociedade. Então, ela chama isso de duas categorias, que passaram a ser aí análise do centro aí dos trabalhos realizados nesse contexto do livro, tá? Então, o termo interpretativo é utilizado por Corsaro para referir-se aos aspectos inovadores e criativos de participação infantil na sociedade. Então, ela interpreta, ela representa, né? Corsaro também vai propor aí no livro um novo modelo para a socialização, né? Essa socialização sempre pensando na participação das crianças ali como coletivo. E ele busca superar os modelos anteriormente apresentados, sugerindo que elas realizem uma reprodução interpretativa. Então, vocês observam quantas vezes, né, a gente está falando aqui na reprodução interpretativa, ou seja, ela aprendeu com uma experiência, né, e ela acaba, vamos dizer assim, imitando, vai, para o qual constrói como suporte um novo modelo de desenvolvimento. E aí, esse modelo de desenvolvimento, o autor vai chamar de teia de aranha, né? Ou seja, pelo Corsaro, de teia global. E o que seria essa teia? São as relações, né, sociais aí que a criança tem e que desenvolvem as aprendizagens. Então, essa teia global, né, é constituída aí por raios que indica campos, campos onde estariam as instituições sociais. E as instituições, elas vão ilustrar os locais que ocorrem os comportamentos ou as interações. Então, nos campos institucionais vão existir as estruturas estáveis, nas quais as crianças poderão tecer as suas próprias teias, tá?
Então, na instituição, por exemplo, na escola, né, a gente tem uma estrutura estável. E as informações culturais fluirão ao longo dos raios para todos os lados. Ou seja, a gente tem uma organização, né, curricular na escola. Então, é uma estrutura estável. E também faz parte dessa teia global. E no centro da teia está a família, né? A família da criança, que estabelece ligações entre todas as instituições, né, que vão influenciar aí o desenvolvimento das crianças. Então, centro a família e depois os raios, ou seja, os locais onde essa criança vai aprender. Então, essa teia global, tá? Ela está organizada em 4 culturas de pares. Então, o autor traz aqui a questão da pré-escola. Opa, vamos voltar aqui. Da pré-escola é uma, a pré-adolescência, adolescência e idade adulta. Então, a pesquisadora Bárbara Rugoff, ela sugere que a participação das crianças nas atividades socioculturais sejam estudadas também em 3 planos, pensando na questão da comunidade, né, onde ela vive, na questão do interpessoal e do individual, para aí a sua formação, vamos dizer assim, integral. Propõe também a expressão, outra palavra aqui bem importante para vocês grifarem, ó, participação guiada. Participação guiada, né? Que vai significar aí a relação dos indivíduos com pessoas mais experientes, que é como se fosse a base ali da questão do conhecimento, né? As quais aí elas vão desenvolver o que? A sua intersubjetividade. Ou seja, a partir dos conhecimentos que as crianças têm com os adultos, com os seus pares, elas vão então construir a sua identidade. Para ela, as crianças nascem com capacidade de compartilhar significados, de compreensão mútua, né? O que se desenvolve onde? Nas relações sociais, na intersubjetividade. O termo internalização, então, nessa pesquisa, tá? Nesse livro, a gente vai ter muita presença ali do autor, né? Que a gente bastante também trabalha a questão do Vygotsky, do Piaget. Então, para essas autoras, o termo internalização deveria ser utilizado como proposto por Rogoff, comportando de uma só vez, tanto social quanto individual. Então, internalização, tá? Para esses autores, é pensar na questão do desenvolvimento, tanto acontece no social quanto no individual. Prefere utilizar o termo apropriação. Então, em vez de internalização, que é um termo, né, que a gente já estudou bastante, né, de Vygotsky, então as autoras aqui vão preferir utilizar o termo apropriação, entendendo como sendo um processo de participação na atividade social e não o resultado dessa participação, preservando assim a união entre o interno e o externo. Ou seja, né, o que ela conhece, né, o que a criança já traz consigo e o que ela consegue aprender com o quê? Com o social, com a socialização. Então, isso vai ser o quê? Apropriação. Se a gente for pensar no sentido aí Vygotsky e Piaget, internalização, né? Quando a gente tem ali o contato, né, com a aprendizagem, e aí, quando você consegue aprender, você internalizou. E para as autoras aqui, elas vão utilizar o termo apropriação, né? Sempre considerando o interno e o externo, o ambiente onde elas aprendem. Continuando. Rogoff distingue 3 usos possíveis do termo apropriação.
Então, aqui a gente vai utilizar o termo de apropriação. Se apropriou, né? Aprendeu. Que são, primeiro, o deslocamento de uma informação do exterior para o interior. Então, a criança aprendeu com os seus pares, ela aprendeu no meio exterior para o interior, então ela se apropriou. O processo de como algo externo é importado e transformado para se adequar ao processo do novo sujeito, ou seja, né, aquele conhecimento, o que foi importante ali, né, que foi considerado e que a criança entre os seus pares entendeu, ela transformou, né? E o terceiro, a apropriação participatória, que é uma atividade do sujeito, porém transformada, porque inclui toda a atividade sociocultural, as relações interpessoais e os artefatos culturais. Então, ela vai aprender no meio, né, no social. Então, a informação ela vem do exterior a partir do momento que algo, né, foi transformado, né, para um novo processo, para um novo sujeito. E, por final, ela teve, nesse momento, nessa questão da aprendizagem, ela teve o quê? Uma participação, que aí é chamado de apropriação participatória. Aconteceu nas relações interpessoais e na questão ali dos artefatos culturais, né? A autora ela vai deixar claro que, uma vez tendo participado, a criança aprende. E que essa aprendizagem pode ocorrer na escola ou fora dela. Então, pode ocorrer no espaço da família, pode ocorrer no espaço da escola, no recreio, né? Enfim, de uma maneira formal ou informal. Além disso, ela vai lembrar ainda o quanto é nefasto segregar as crianças do processo de participação. E muitas vezes, né, impostos pelos próprios adultos, acaba levando que a perda de oportunidade de compartilhar, por uma imposição, por uma organização, muitas vezes da escola ou do adulto, né? A criança ela não participa. Então, as fontes de aprendizagem, admite a pesquisadora, estariam vinculadas às possibilidades das crianças de observar, escutar e participar. E, naturalmente, a linguagem, né, nos diálogos rotineiros do dia a dia, do cotidiano. Então, aqui nesse livro, vai estar aqui muito claro, né, a valorização da aprendizagem formal e não formal. Então, as aprendizagens, elas podem ocorrer em vários espaços, né? A todo momento, o texto ele vai trazendo essa reflexão. Em sala de aula, biblioteca, né? Ambientes formais, nas ruas, cidades, espaços culturais, né? No meio ali da família, enfim, em todos os locais onde a criança ela tem o quê? A participação, processo, né, de participação, e que muitas vezes a escola segrega. O lugar ocupado pela criança no cotidiano vem sendo definido em função das representações da criança, pelo conceito de socialização, utilizado pelas relações possíveis de serem estabelecidas entre elas e os adultos e entre elas e seus pais. Também é algo aqui que o livro está sempre retomando, né? A questão ali da questão da aprendizagem através da socialização, ou seja, entre os grupos, né? Entre os pares. Sendo considerada como construtora de seus mundos sociais, e a infância, então a socialização, né? E a infância como estrutura integrada da sociedade. Então, ela chama isso de categorias. E essas categorias, a questão da socialização e a questão ali da estrutura da infância, foi aí o centro de análise dos trabalhos no decorrer do livro, tornando-se mais independentes de outras categorias, tais como família e escola. Então, nesse livro, traz bastante a presença ali da aprendizagem desenvolvida também na questão na família
e na escola, ou seja, formal e informal. A pesquisadora Rogoff, ela amplia as contribuições de Vygotsky e, partindo dos mesmos pressupostos dele, ela afirma que o desenvolvimento humano é um processo de mudança na participação das pessoas em atividades socioculturais de suas comunidades. Ou seja, as crianças, são consideradas aí que aprendem a partir do quê? A partir da participação dentro dos grupos sociais. A autora sugere que a participação das crianças nas atividades socioculturais seja estudada em 3 planos. Então, ela vai aprender na comunidade, em relação à participação na comunidade, né? O interpessoal e no âmbito individual. Então, são 3 considerações que a autora sugere que a participação das crianças sejam efetivadas, né, em atividades aí socioculturais. Rogoff, ela vai concordar também com Vygotsky no que diz respeito ao uso do termo internalização, né, que segundo Vygotsky provém aí da atividade interpessoal, né, ou seja, eu aprendi algo, eu internalizei, então é interpessoal, na direção de uma atividade intrapessoal, ou seja, na minha ação, no meu comportamento, porque tal termo envolveria uma separação no tempo dos aspectos sociais e individuais, ficando assim em desacordo com a expressão que ela cunhou. Então, ela novamente, né, traz a questão da internalização, né, apontada por Vygotsky, mas ela junta, né, ou seja, ela quer unir a questão do interpessoal com o intrapessoal, ela não separa, né? Então, ela defende as palavras de apropriação participativa. Então, essa foi uma crítica também feita, né, por Corsaro a Vygotsky, que o termo internalização deveria ser utilizado como proposto por Rogoff, comportamento de uma só vez, tanto o social quanto o individual. Então, ela pretende utilizar o termo apropriação, entendendo como sendo um processo de participação na atividade social e não o resultado dessa participação. Ou seja, quando a gente pensa na internalização, aí eu aprendi, né? Mas, porém, as autoras aqui nesse texto, elas vão colocar a respeito que o social quanto o individual, né? Eles vão estar junto ali na aprendizagem. Então, o termo apropriação, né? Elas entendem como um processo de participação social. Então, não o resultado dessa participação, mas a união entre o interno e entre o externo, o ambiente. Ou seja, a criança aprende nas relações. Então, a gente une o que ela sabe, o que ela consegue fazer e o que ela aprende nas relações sociais. Então, Rogoff vai propor a expressão participação guiada para significar a relação dos indivíduos com pessoas mais experientes, criança com adulto, né? E criança com outras crianças, que também têm experiências diferentes, né? Que os remetem às bases sobre as quais se fundamenta a intersubjetividade. Para ela, as crianças nascem com a capacidade de compartilhar significados, de compreensão mútua, o que se desenvolve nas relações sociais, na intersubjetividade. A autora afirma que esses conhecimentos são construídos por aprendizagem ou experiência, fora e depois da escola, dando como exemplo os vendedores de loteria que resolvem várias questões matemáticas, independente, né, de seu nível de instrução. Então, a pedagogia da diversidade é referida pela autora como uma oportunidade de buscar diferentes soluções
para os mesmos problemas e diminuir a superficialidade da divisão por conteúdos de ensino presente na formação dos professores, né? Ou seja, como se fosse, vamos dizer assim, vamos pensar em disciplinas, né? Cada um ali na sua disciplina. Então, na verdade, essa pedagogia da diversidade, ela vai pensar na seguinte momento, né? Que a gente precisa ensinar pensando na formação integral, né, da criança. Então, na teoria da aprendizagem, com participação, é participando que se aprende. Então, essa é a questão ali central, né, que o texto ele traz, né, no decorrer aí do livro, sobre a questão de aprender com o cotidiano. Então, concluindo, esse livro ele traz uma reflexão, né, de como tornar aí a aprendizagem uma experiência que realmente modifica os sujeitos, né? Ou seja, a ação, o que ela pode melhorar. Então, professores de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos podem encontrar nas discussões caminhos, né, para repensar qual é a prioridade aí da escola em relação aos conteúdos, né, pensando no currículo e as práticas pedagógicas. E aí fica uma questão, afinal, qual a validade de um currículo escolar se ele não fizer sentido na vida dos estudantes? Então fica aí essa reflexão, né? Porque a escola é um lugar onde nós precisamos pensar na questão da formação integral da criança, do adolescente, do jovem. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso e até mais.